Conta de Valdo Franco. Eu nunca me esquecerei que um dia havia lido num jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sobre os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por esse homem. Comecei a orar por esse homem desconhecido. Fazia minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: meu Jesus, quem se mata, como dizia minha mãe, não está com o juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar, foram as circunstâncias. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos, e eu tenho uma fila bem grande, mas esse era especial. Passaram-se quase 15 anos, e eu orando por ele diariamente, onde quer que eu estivesse. Um dia eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite cheguei à janela para conversar com a minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me com uma grande vontade de chorar, mas sou muito difícil de fazê-lo por fora, porque aprendi a chorar para dentro. Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Eu tenho uma grande inveja de quem chora aquelas lágrimas enormes, volumosas, que não consigo verter. Daí a pouco, a emoção foi me tomando e quando me dei conta, chorava. Nesse meio tempo, entrou um espírito e me perguntou: por que você está chorando? Ah, meu irmão, respondi, hoje estou com uma vontade de chorar porque sofro um problema grave e como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros, não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito, aprendi a não reclamar e não estou me queixando. E o espírito retrucou: Divaldo, se eu lhe pedir que você não chore, o que fará? Hoje nem me peça, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, pediu. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntei-lhe. Porque eu gosto muito de você. Eu amo muito a você e amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente com o que ele me dizia. Você me inspira muita ternura, prosseguiu. É o amor por gratidão. Há muitos anos, eu me joguei embaixo das rodas de um trem e não há como definir a sensação eterna da tragédia. Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer ao meu encontro, sentia-lhe as rodas me triturando, sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o apito e começava tudo outra vez, eternamente. Até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome. Fê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento voltou logo. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar por mim. Passei a ter cessação momentânea em que alguém me chamava, eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria, e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo mesmo para escutar a pessoa que me chamava. Dei-me conta então que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, de minha mãe que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo. Passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia, essa força tão grande que me atraiu, aí eu vi você nesta janela chamando por mim. Eu perguntei, continuou o espírito: quem é? Quem está pedindo a Deus por mim com tanto carinho, com tanta misericórdia? Mamãe surgiu e esclareceu-me.
é uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito, e a partir daí passei a vir aqui sempre que você me chamava pelo nome. Quando adquiri a consciência total, prosseguiu ele, já se haviam passado mais de 14 anos. Lembrei-me de minha família e fui à minha casa. Encontrei a esposa blasfemando, injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduzindo-me à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida e foi vender-se. Meu filho é um bandido porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a esse estado. Senti-lhe ódio terrível. Depois fui atraído à minha filha num desses lugares miseráveis, onde ela estava exposta como mercadoria. Fui visitar meu filho na cadeia. Edivaldo, eu comecei a somar as dores físicas, a dor moral, dos danos que o meu suicídio trouxe, porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato de autodestruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato, sendo tudo isso lançado a seu débito na lei de responsabilidades. Além de você, mais ninguém orava, ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho. Então hoje que você está sofrendo, eu lhe venho pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofra, porque se você se entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, o que será de nós, que estamos aprendendo a sorrir com a sua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós e por amor a nós, não sofra mais. Aproximou-se, me deu um abraço, encostou a cabeça em meu ombro e chorou demoradamente. Doridamente ele chorou. Igualmente emocionado, falei-lhe: perdoe-me, mas eu não esperava comovê-lo. São lágrimas de felicidade. Pela primeira vez eu sou feliz porque agora eu me posso reabilitar. Estou aprendendo a consolar alguém e a primeira pessoa a quem eu consolo é você. Aliás, o fato que merece ser ressaltado nessa história é que Edivaldo não o auxiliou através da sintonia mediúnica, visto que ele não foi trazido à reunião. O médium, porém, prestou-lhe socorro por meio da prece. O refrigério da oração possibilitou-lhe de imediato uma pausa no turvelinho de seus sofrimentos, uma fração de tempo, quando ouviu seu nome e sentiu balsamizado pelo amor. Do livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert.